O Jornal Nacional começa hoje com detalhes da decisão do ministro Edson Fachin, que autorizou, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. O presidente está sendo investigado por 3 crimes. Por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer está sendo investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. E segundo a decisão que permitiu a abertura do inquérito, tudo começou quando o empresário Joesley Batista procurou os investigadores da Lava Jato e disse que gostaria de colaborar. A decisão do ministro Fachin registra que em uma reunião preliminar, no dia 7 de abril deste ano, Joesley, que na época já era investigado na Lava Jato e em outras operações, apresentou elementos de prova que indicam a possível prática de crime por parte do presidente da República, Michel Temer, do atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures e do senador Aécio Neves, entre outras pessoas. Dentre os elementos de prova entregues oficialmente ao Ministério Público Federal estão 4 gravações. Uma delas é a conversa gravada com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Joesley, que levava um gravador no bolso, explica ao presidente que, como Eduardo Cunha tinha sido preso e o ex-ministro Gedel Vieira Lima estava sendo investigado, ele estava sem ninguém para fazer contato com o governo. É nessa mesma conversa que Joesley diz que estava pagando Eduardo Cunha regularmente e Temer fala: tem que manter isso. De acordo com a decisão, se verifica que Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança para tratar dos temas de interesse de Joesley. E os dois ainda combinam manter, quando houver necessidade, a prática de encontros noturnos no Palácio do Jaburu, sem registros oficiais. Para o procurador Rodrigo Janot, em trecho citado na decisão de Fachin, há elementos que provam a intenção de comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso pela Lava Jato. Abre aspas. Existem ainda elementos que apontam para diversos atos realizados com o intuito de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar a investigação dos crimes praticados. Depreende-se do material colhido que o pagamento de propinas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, mesmo depois dos mesmos estarem presos, tem, se não como motivação única, mas certamente principal, garantir o silêncio deles ou, ao menos, a combinação de versões. Depois de gravar o presidente, Joesley Batista se reuniu com o deputado Rodrigo Rocha Loures, pessoa que Temer havia indicado por ser de sua inteira confiança. Os dois conversaram sobre a situação de Eduardo Cunha e Joesley contou a Loures o que falou com o presidente. O ministro Luiz Edson Fachin incluiu um trecho desse diálogo na decisão de abertura de inquérito. Não. Então, isso, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque também o cara tá lá, né? Claro. Nunca mais vi o cara na vida. Eu sou Michel. Desde quando o Eduardo foi preso e ele, quem tá segurando as pontas sou eu. Eu tô... Sim, cuidando deles. Né? Dos dois. Tanto da família de um quanto da família do outro. Isso, aparentemente, está... Estabilizou. Trazendo uma certa... De um lado é isso. Agora, o que eu até comentei com o problema é o seguinte, Rodrigo, a gente tem que pensar que essa situação não dá para ficar o resto da vida. 1 mês vai, 2 meses, 3 meses, 6 meses, anos. Mas vai chegando uma hora. Porque assim, você vai indo. Eu, por exemplo, eu tô tomando as pancadas e tal, mas tô me segurando, tal. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali. Por enquanto eu tô... Enfim. Mas é o tipo de situação que se não parar de bater, né? Vai batendo. Uma hora que machuca. Em uma segunda conversa, Joesley pede a Rodrigo Rocha Loures uma ajuda, interferir em uma disputa com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido a uma termoelétrica. A questão estava sendo analisada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E segundo Joesley, ele estava perdendo R$1 milhão por dia por causa dessa disputa. De imediato, Rodrigo Loures se disponibiliza a ligar ou para o superintendente-geral do CAD, Eduardo Frade, ou para o presidente do CAD em exercício, Givandro Araújo. Ele acaba falando com Givandro. O Eduardo, ou você, na realidade o Eduardo, não pudesse olhar isso com carinho, porque
ainda que a Petrobras seja nossa, não é bom para o mercado, não, é que vai ter ainda os leilões novos de petróleo, óleo e gás, energia. Quer dizer, se houver um sentimento aí fora de que, de alguma maneira, não há concorrência, é ruim para o governo. Em troca da ajuda, Joesley oferece para a solução dessa questão um montante de 5% de propina, que é imediatamente aceita pelo deputado. Segundo a Procuradoria, nesse ponto já haviam elementos que indicavam a possível prática de, pelo menos, corrupção ativa por Joesley Batista e de corrupção passiva por Rodrigo Loures. A entrega de dinheiro foi filmada pela Polícia Federal e, de acordo com os investigadores, parte deste dinheiro pode ter ido para o presidente Michel Temer. O Ministério Público Federal pediu a abertura de uma investigação formal, inclusive contra o presidente Michel Temer, no dia 7 de abril. O ministro Luiz Edson Fachin, no entanto, rejeitou o pedido porque entendeu que o procurador tinha que explicar melhor por que Temer deveria ser investigado. Janot, então, respondeu em 24 de abril que havia, entre outros, indícios de corrupção passiva contra Temer, crime que pressupõe o uso do cargo público. Janot diz que os elementos de prova revelam também que alguns políticos continuam a utilizar a estrutura partidária e o cargo para manterem crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Com o estabelecimento de tarefas definidas, o núcleo político promove interações diversas com agentes econômicos com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio de prática de crimes, sobretudo a corrupção. Há, pois, também um indicativo da prática do delito de organização criminosa. O ministro Fachin, então, concordou em abrir o inquérito também em relação a Temer. Ele entendeu que a Constituição permite, sim, investigação de presidente. Ele destaca que a investigação teria o objetivo de evitar a perda de provas. O Supremo Tribunal Federal liberou hoje os vídeos das delações da JBS. Nos depoimentos, o empresário Joesley Batista contou detalhes do encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu na noite de 7 de março. Eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando. Eu fui avisar ele que esse negócio não estava andando e como poderia andar. E basicamente acho que encerrei minha conversa com ele, combinando como poderiam ser as próximas visitas, que tinha funcionado super bem ali. Que eu entrei dando o nome do Rodrigo, né? Eu nem dei meu nome. Ele até me perguntou se deu seu nome. Eu falei, não dei, passei. À noite, só abri o vidro, falei que era Rodrigo, entrei, parei direto na garagem e ele me atendeu ali no porão mesmo ali do Palácio do Jaburu. Combinei isso com ele, enfim, e basicamente foi isso. Joesley disse em seu depoimento que foi nesse encontro que contou ao presidente Michel Temer que estava pagando pelo silêncio de Eduardo Cunha e do operador do PMDB, Lúcio Funaro, os dois presos na Lava Jato. Só para eu entender essa situação, esses valores mensais que o senhor paga e continua pagando isso ao Lúcio, e o valor que pagou ao Michel, é para quê? Para garantir o silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né? Para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? O calmo é o quê? Para eles não revelarem algum fato? Calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né? Mas para ficar em silêncio e não se revelarem, né? Enfim. Aos procuradores, Joesley Batista contou ainda que o presidente Temer disse para ele que Eduardo Cunha queria ajuda no Supremo Tribunal Federal. O Eduardo, o presidente comenta alguma coisa, se o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele. Ele me fez um comentário curioso que ele disse, Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. Eu também fiquei calado, ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Joesley Batista deu detalhes sobre a tentativa da empresa para obter ajuda do CAD em negócios envolvendo gás importado da Bolívia. Segundo ele, em troca da ajuda, negociou o pagamento de propina. Toda a negociação teria sido conversada com o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O deputado, de acordo com o Joesley, foi indicado pelo presidente Temer para ajudar nos interesses da empresa. A questão do CAD, basicamente,
porque a gente está reclamando no CAD contra a Petrobras, que a Petrobras exerce na nossa visão, um monopólio do gás boliviano. E nós temos uma termoelétrica que vive do gás boliviano. A Petrobras tem um contrato onde ela tem a preferência total de todo o gás. E ela compra todo o gás e eu fico sem o gás para rodar, para funcionar a térmica. Uma térmica grande de 480 megas. Eu estava falando da estimativa que pode gerar de... Aí eu expliquei para o Rodrigo, exatamente 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, no intuito, porque é o seguinte, a planilha do Eduardo acabou, a planilha do Lúcio acabou o dinheiro. No intuito de que nós temos que viabilizar para mantê-los lá, para manter a família do Eduardo, a família do Lúcio, tem que fazer mais negócio, que tem que prometer mais propina, que tem que reservar mais, né? E dentro desse contexto eu estava dizendo o potencial que daria, que no curto prazo, aí eu falei para ele que podia pagar 5%, o qual ele concordou. Eu expliquei que a gente abriria uma planilha e à medida do necessário a gente iria ali 5% do lucro da termoelétrica. Quando o senhor falou de 5%, qual foi a reação do Rodrigo? Não, ele disse, tá bom. Mas ele entendeu do que eu estava falando, 5% era 5% do lucro, sim, propina, lógico. O CAD disse que o pedido da empresa não foi atendido e que o caso tem sido conduzido dentro da normalidade, sem qualquer favorecimento. O CAD disse ainda que está colaborando com a Justiça. Um outro delator é Ricardo Saldi, executivo da JIF, que é a holding dona da JBS. O executivo contou aos procuradores que, apesar de o deputado Rodrigo Loures ter sido indicado para ajudar nos interesses da empresa, a negociação da propina era feita diretamente com o presidente Temer. Com as minhas palavras, eu tenho certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. Tá. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. Isso também é a visão que o Joesley passou para você. Quem teve pessoalmente contato com o Temer para esse assunto foi o Joesley, né? O Joesley. E ele passou essa... Porque nós não tratamos, eu estou afirmando, porque nós não tratamos de propina com o Rodrigo Rocha Loures. Entendi. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, fosse afastado das funções parlamentares. Em abril, ele foi filmado recebendo uma mala de dinheiro da JBS em São Paulo. Nessas imagens, Rodrigo Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal saindo rapidamente de uma pizzaria. Depois, ele joga a mala no porta-malas de um táxi que já estava esperando por ele. O deputado afastado olha para os lados e depois entra no carro. Ali estaria a primeira parcela da propina de R$ 500 mil semanais, que seria paga por 20 anos, segundo os delatores, num total de R$ 480 milhões. O deputado afastado desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Rodrigo Rocha Loures foi o primeiro a descer do voo vindo de Nova York. E assim que pisou no saguão, foi hostilizado e chamado de ladrão. O deputado afastado disse que no momento certo se manifestaria sobre as acusações. Os protestos continuaram até a área externa do aeroporto. O Palácio do Planalto teve uma sexta-feira de alta tensão. A banda da Guarda Presidencial segue a rotina das sextas-feiras, mas nada aqui anda no ritmo de costume. A crise tomou conta da agenda presidencial. Michel Temer anoiteceu e amanheceu conversando com o amigo Antônio Cláudio Maris de Oliveira, a quem chamou para ser seu advogado de defesa no inquérito aberto ontem pelo Supremo Tribunal Federal. A conversa prosseguiu no Planalto. Assessores, ministros, aliados também estiveram com Temer. O presidente encaminhou a gravação que Joesley fez da conversa com ele para o Serviço de Inteligência da Presidência da República. Ele quer saber se o material gravado está íntegro ou tem cortes. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que estava a caminho do Timor-Leste, já havia chegado até a Índia. Foi chamado de volta. Ele, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas se reuniram com o presidente. Na pauta, a avaliação da crise.
Mas os ministros mais próximos do presidente viajaram antes de terminar o expediente. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral, Moreira Franco, por exemplo, foram para seus estados. O governo faz conta do prejuízo político no Congresso. A semana que seria de reformas acabou em rachaduras na base aliada. Com quem o presidente ainda pode contar? O PPS, por exemplo, saiu, mas diz que ainda apoia as reformas. Nos bastidores, sem rodeios, a avaliação é de que o governo ainda respira sem aparelhos. O quadro é grave e delicado. Palacianos calculam que tudo depende do que o ex-auxiliar de Temer, Rocha Loures, vai fazer, do que ainda vai sair no noticiário, da opinião pública. Estão todos com um olho na rua e outro nas investigações. Os mais céticos aqui no Planalto admitem que Temer tem que apresentar respostas convincentes a tudo o que aconteceu, se quiser que seu governo sobreviva. Em nota oficial, a Procuradoria-Geral da República informou que foi feita uma avaliação técnica da gravação da conversa do dono da JBS com o presidente Temer e concluiu que o áudio revela uma conversa lógica e coerente e que a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente a entregue pelo colaborador e que sua integridade poderá ser verificada no processo. O Jornal Nacional ouviu políticos e especialistas sobre o comportamento do presidente Temer durante o encontro com o delator da JBS. A conversa do presidente Temer com Joesley Batista, dono da JBS, aconteceu tarde da noite, às 22h40, no último dia 7 de março, no Palácio Jaburu, onde o presidente mora. No pedido de abertura de inquérito, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que, pelo áudio, é possível perceber que Joesley passa pela portaria sem se identificar e se dirige diretamente à garagem do palácio. Michel Temer e Joesley demonstram que já se conheciam. Ao todo, conversaram durante 30 minutos. Um dos temas foi Eduardo Cunha. Joesley disse que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado mesmo após sua prisão. O presidente recomenda: tem que manter isso, viu? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Em outro momento do diálogo, o dono da JBS passa a contar como vinha tentando interferir nas investigações, usando procuradores e juízes em seu benefício. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar um dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Bom, se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. Políticos reagiram. Ficou evidente que o presidente cometeu crime de responsabilidade. O presidente da República ele não pode se proceder de uma forma incompatível com a honra, com a dignidade e com o decoro do cargo. É inaceitável que um presidente da República receba um sujeito que está denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato e que tem a petulância de dizer ao presidente da República que ele já tem sob controle 2 juízes e também tem implantado um procurador para lhe fornecer todas as informações necessárias. Ora, e o presidente responde como? Ótimo. Uma concordância? Algum crime? Quem conhece o Temer de perto, sabe que Temer, além de ser um jurista muito competente, é um cidadão muito delicado. O Temer procura sempre tratar bem as pessoas. O que eu vi ali é o Temer não querer tratar mal a ninguém. Pelo que eu vi, pelos áudios, eu não vejo nada contra o presidente da República. Mas eu acredito que não pese nada sobre o presidente da República. Pesa sim a República se recuperando. O Procurador-Geral da República apontou 3 indícios de crimes nessa conversa entre o presidente da República e o empresário.
O ministro Edson Fachin, na sua decisão, deixou claro que não cabe a ele, neste momento, se aprofundar no mérito das suspeitas. Ele apenas autorizou o Ministério Público a investigar se o presidente da República cometeu ou não os crimes indicados. O Jornal Nacional foi ouvir especialistas. Primeira pergunta: o presidente teria cometido crime de obstrução à justiça? O presidente é um agente público e ouviu relatos de uma pessoa importante de crimes que estaria praticando. O relato foi bastante claro e bastante incisivo. O presidente tinha o dever de levar essa informação ao ministro da Justiça para que ele a repassasse à Polícia Federal para investigar. O presidente não podia ter deixado de fazer isso sob a alegação de que não acreditou no relato. Segunda pergunta: Michel Temer pode ser acusado de ter cometido crime de corrupção passiva? No relato oferecido pelo Rodrigo Janot, a narrativa é de que o presidente Michel Temer indicou Rodrigo Lures como a pessoa de confiança que iria favorecer Joesley e seus negócios na administração pública federal, por exemplo, no CAD e em outros órgãos de controle. Isso pode ser compreendido como um tipo de corrupção passiva, quando você garante benefícios indevidos a uma outra pessoa, se valendo da sua função pública. Terceira pergunta: o presidente teria cometido crime de formação de organização criminosa? Não necessariamente o presidente é cúmplice dos crimes cujo relato ouviu, mas o presidente pode, em tese, praticar o crime de prevaricação se ele deixa de tomar uma providência que é obrigatória para ele. O diálogo entre esse dono da JBS e o presidente da República mostra exatamente o interesse do presidente da República nos crimes que são relatados pelo controlador da JBS. Você não vai sair na rua e contar que você fez crime. Você só você relata os seus crimes para alguém que tenha interesse na consecução desses crimes. Daí esse sentido de ser uma organização, a presunção de uma organização criminosa. Na delação premiada, Joesley Batista disse aos procuradores que um dos assuntos da reunião com o presidente Temer era o ex-deputado Eduardo Cunha. Joesley afirmou ter pagado 20 milhões de reais por uma manobra de Cunha na Câmara que favoreceu as empresas do grupo. Eu fui lá no intuito de saber basicamente o seguinte. Primeiro, voltando um pouco atrás, tem um problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, né? Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, né? O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso e a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio até hoje. E paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade. Para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina, que tinha ficado num saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FI e FGTS? Não, esse era 20 milhões que é relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frango, que na época o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15, depois ele disse que era 20, então por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio 400 mil reais por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde de pronto ele me disse que era importante continuar isso e, enfim. O delator Ricardo Saldi contou aos promotores que a propina paga a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, apontado como operador de Cunha, como você viu,
era chamada de alpiste. Esse dinheiro foi o seguinte, na verdade, isso que eu contei, e já tinha vencido praticamente parte do acordo que nós tínhamos feito com o Lúcio. E numa conversa que o Joesley teve com o Michel Temer... Só que esse acordo com o Lúcio é o pagamento de propina por liberação de... Do FI e FGTS. E o Lúcio era o operador intermediário do Eduardo Cunha. Já narrado em outro depoimento. Já narrei, isso. Aí, o dinheiro do Eduardo Cunha tinha terminado e o Michel Temer sempre pedia para manter eles lá. O código era tá dando alpiste para os passarinhos estão tranquilos na gaiola, tal, tudo, né? Começou com o Gedel, depois passou tal. Quando o Gedel foi abatido também no meio do caminho, o Joesley foi lá conversar com o Michel Temer. E nessa conversa, o Joesley falou para ele, tá cavando o alpiste lá dos passarinhos. Como é que vai fazer? O que nós vamos fazer para melhorar isso? O que vai fazer? Ele falou, não, continua, isso é muito importante. Isso é muito importante. O Joesley, então, naquele momento, falou, Ricardo, vamos continuar pagando mais 1 ou 2 aí para o Lúcio, até nós definirmos de onde vai vir esse dinheiro agora para pagar. Em outro depoimento, Joesley Batista disse que deu 30 milhões de reais para a campanha de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Nós fomos um importante financiador da campanha dele para presidente da Câmara, com 30 milhões na época. Ele saiu comprando os deputados, ele saiu comprando um monte de deputado Brasil afora. Para isso que servia esses 30 milhões. Sim. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões, e 12 milhões... Não, foi ao contrário. 12 milhões em dinheiro, 5.600 foi feito doação social para o PMDB. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Foi divulgado hoje um vídeo que mostra a irmã de Lúcio Funaro recebendo uma bolsa com 400 mil reais de Ricardo Saldi, da JIF. Segundo as investigações, esse dinheiro seria para comprar o silêncio do operador, que está preso, como nós já dissemos. O vídeo foi gravado no dia 20 de abril. Roberta Funaro aparece com a filha saindo da empresa, acompanhada de Ricardo. Eles entram num carro e seguem para outro local. Na hora de descer, Ricardo entrega a bolsa com dinheiro e Roberta agradece. Ricardo, obrigada por tudo, viu? Nossa, você foi, como disse a Luísa, nota 10. O diretor da JBS, Ricardo Saldi, falou sobre um pagamento para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e de uma traição. Na época, Eunício era senador e relator de uma medida provisória que, segundo o delator, poderia prejudicar um grupo de empresas. Ricardo contou que pagou, mas que depois Eunício voltou atrás. Falei, Eunício, isso aí vai quebrar o setor. Você arruma um jeito de dar essa medida provisória para nós e nós te ajudamos na campanha, igual nós sempre fizemos. Olha aí, estava aí a campanha, as coisas e tal, vamos achar um jeito de ajudar. E falei, Ricardinho, isso aí você sabe, tem um custo aí, vamos fazer aí um custo aí de uns 5 milhões, isso é muito pouco, mas para mim ajudar meus pares, ajudar quem for e tal, 5 milhões. Eu falei, Eunício, mas a gente já é parceiro há muito tempo, você vai cobrar isso do grupo, 5 milhões? Ele falou, não, eu vou cobrar isso da associação. Por incrível que pareça, ele já sabia que era a associação inteira. Eu vou cobrar isso da associação. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui com todos os presidentes da associação, que são os donos das empresas, e vamos trazer eles aqui e vamos conversar. Fizemos essa reunião, conversamos sobre isso, mudamos o texto e saímos de lá com uma proposta de 5 milhões. Pagamos. Sim. E sabe o que aconteceu? Eu posso falar que ele era meu amigo. 8 meses depois, ele foi relator da outra medida provisória e voltou atrás. Revogou o artigo que vocês tinham... Exatamente. E priorizaram esse povo aí e pegaram o dinheiro. Já tinha sido pago tudo. Tinha pago tudo. Aí você não foi tirar satisfação com ele? Foi perguntar o que tinha acontecido? Esse tipo de negócio, doutor, depois de pago, isso aí não tem mais jeito. Como é que eu vou falar? Você está me roubando. Você está fazendo isso. O senhor acha que eu vou ter o dinheiro de volta ou as empresas vão ter o benefício de volta? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, confirmou que recebeu os representantes do setor e diz que isso é normal em casos de relatoria.
mas que nunca usou suas funções legislativas para favorecer empresas públicas ou privadas e que os diálogos relatados pelo delator são imaginários. A seguir, as suspeitas contra Aécio Neves, do PSDB, detalhadas na decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. O que Joesley Batista falou sobre contas no exterior dos ex-presidentes Lula e Dilma.